Meus irmãos, a paz do Senhor. Estou Cláudio. Estamos de volta para trazer o resumo da nossa última lição, nossa revista de adulto deste segundo trimestre 2025. Estamos finalizando hoje o estudo da epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Efésios. Hoje vamos estudar a partir dos versículos 10 do capítulo 6 da carta de Efésios, onde Paulo ele traz uma orientação, né, a respeito de tomarmos posse das armas espirituais que o Senhor deixou para a sua igreja, para os seus discípulos, haja vista que lidamos diariamente com guerras. O cristão, ele está em guerra. A partir do momento que ele aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele entrou num campo de batalha. Ele decidiu por um lado, logo ele se torna adversário do inimigo, do Senhor. E tudo aquilo que está relacionado com Deus se torna inimigo do diabo. Então, o adversário, ele não quer perder as almas para o Senhor. Então, nós vivemos neste campo de batalha, neste mundo, né, já no maligno. Então, o título da nossa última lição, nossa 13ª lição desse trimestre, que contextualiza Efésios capítulo 6, dos versículos 10 ao 24, vencendo a guerra espiritual. Os objetivos da nossa lição, os temas que estaremos abordando, compreender a realidade da batalha espiritual, reconhecer o campo de batalha espiritual e as forças que atuam sobre ele, e conhecer também as armas espirituais dadas por Deus para o seu povo. Logo, nós temos posse, acesso às armas para lutarmos no nome do Senhor Jesus Cristo e vencermos essas batalhas, né? É no nome de Jesus, é no poder do Espírito Santo que nós somos vencedores. Nosso textuário está em Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Outras versões contam mais: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verdade prática, numa guerra espiritual só vence quem está revestido da palavra de Deus e do Espírito Santo. O nosso texto áureo, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 ao 24, está dizendo assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestei-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito isso, tudo ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar.
Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele consola os vossos corações. Pai seja com todos, Pai seja com os irmãos, e amor com fé da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Então a gente vê aqui o apóstolo Paulo, a partir dos versículos do 10º ao 20º, irmãos. Paulo vem tratar de um assunto muito sério, muito real, que muitos cristãos ignoram, não têm interesse ou desconhecem literalmente que vivemos em uma guerra espiritual, em um campo de batalha. Entende? A Bíblia toda ela vem trazendo esse ensinamento. Nós temos um adversário real, um adversário que é tão audacioso que ele queria ter a mesma autoridade, queria se assemelhar ao Criador, a Deus. Logo, a gente entende quem estamos enfrentando. Mas é para ter medo? Não. Não é para ter medo do diabo, né? Mas respeito, irmãos. Respeito, porque ele é um adversário muito poderoso. Ele quis ser igual a Deus, irmãos. Houve batalha no céu, porque ele quis se assemelhar ao Senhor. Subirei, ele fala, está lá em Isaías, capítulo 14. Ele diz que Ezequiel também vai falar isso lá no capítulo 28, que ele diz que subiria acima das estrelas de Deus, ou acima dos anjos, e sentaria em um trono na mesma posição de autoridade de Deus. Sereis semelhante ao Altíssimo. É este adversário que a igreja enfrenta todos os dias. Por isso Jesus ensinou seus discípulos, orientou seus discípulos a ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do poder do alto. Entende? Então, o cristão, ele precisa desse revestimento espiritual. Nós estamos em um campo de batalha e o negócio é muito sério, irmãos, muito sério. Então, Paulo, ele vem trazer este ensinamento, né, do versículo 1 ao versículo 9, Paulo vem falar da relação entre filhos e pais. Nós estudamos na nossa lição passada, entre servo e senhores, mas a partir do versículo 10 ele vem tratar desta batalha, desta guerra espiritual, e ele nos ensina que nós não precisamos, né, brigar, discutir com o nosso irmão. Isso não acrescenta, isso não melhora em nada. Nós temos é que nos unir no amor de Cristo, fortalecendo uns aos outros, porque o nosso adversário não é o meu irmão do lado, é este adversário invisível, mas real, né, que todos os dias tenta nos tirar do propósito de Deus. Então a caminhada terrena da igreja comporta muitas bênçãos, sim, graças a Deus, mas cada cristão deve estar consciente de que também, irmãos, vivemos em um campo de batalha real espiritual, e essa luta ela é contínua, ela não para. Desde o momento que nós decidimos seguir a Cristo, nos tornamos adversários do diabo e dos seus demônios, né? Então, sempre vai ter essa guerra travada entre aqueles que estão debaixo do princípio de autoridade de Deus e aqueles que estão sobre o princípio da rebelião de Satanás. Milhares de anjos seguiram Satanás nessa rebelião contra Deus.
foram expulsos dos céus, tornaram-se em demônios e estão a serviço do príncipe das trevas, a serviço de Satanás. Ele sabe que o fim deles já está determinado, né? A condenação, eles já foram condenados, e enquanto eles não são lançados no lago de fogo que foi preparado para ele, para Satanás e para seus demônios, eles estão atuando no mundo, né? E o propósito principal é afastar o homem de Deus. A gente vê tantas bizarrices, tantas coisas malucas acontecendo nesta geração. Coisas bizarras, irmãos. Mas essa é a ideia do diabo, descaracterizar aquilo que Deus formou tão perfeito, né? Então nós estamos nesta guerra, neste campo de batalha. E Jesus vai dizer em Mateus capítulo 12, irmãos, a partir do versículo 22, que o reino das trevas, ele é um reino organizado. Jesus está expulsando um demônio e os fariseus vêm e acusam Jesus, que Jesus está expulsando pelo príncipe, pelo poder do príncipe dos Beelzebus, ou por poder de Satanás. Aí Jesus disse: eu expulso Satanás, expulso demônios, né, pelo poder do próprio Satanás, logo o reino de Satanás é dividido. Esse reino não vai existir, não vai subsistir, porque ele está dividido, porque nenhum reino dividido ele vai subsistir, ele permanece de pé, ele vai vir à ruína. Então Jesus já nos ensina que o reino das trevas, ele é organizado. Logo a gente precisa conhecer o reino das trevas, a gente precisa ter conhecimento sobre o nosso adversário, as estratégias do diabo, para vencermos, em nome de Jesus, entende? Então, o propósito, o objetivo, né, da batalha espiritual, da ação do diabo é levar o cristão a se desviar, a se desanimar, né, a se tornar um crente infrutífero, um crente morto. O diabo hoje não se preocupa mais em tirar as pessoas da igreja, mas mantê-las, porém mortas espiritualmente, como caricaturas. Não interfere, não influencia, não muda, não ora, não consagra, não faz a diferença. Está morto literalmente. Esse não vai incomodar Satanás, entende? Então, o tempo passa, as estratégias mudam, mas o adversário, ele é o mesmo. Ele é o mesmo. E ele continua atuando neste mundo, né? Primeiro tópico da nossa lição, irmãos, o preparo para a batalha, o poder para vencer a guerra, não subestimar o inimigo e também não subestimar e não superestimar o adversário das nossas almas. Aí no versículo 10, aqui do capítulo 6, Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Né? Paulo vem falar, vem ensinar, vem tratar a respeito desta guerra espiritual que todos os dias enfrentamos. Todos os dias enfrentamos, né? Então, se a guerra é de caráter espiritual, não podemos entrar em combate usando armas materiais. O mundo físico nós conseguimos enxergar. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Se Deus permitisse que víssemos o mundo espiritual, a gente ficaria aterrorizado, irmãos. Com o campo de batalha, né? Com anjos e demônios subindo e descendo, porque estamos em guerra. Estamos em guerra. A gente vai ver, ó, no livro do profeta Daniel, irmãos, Daniel capítulo 10, né? Daniel capítulo 10, a partir do versículo 12, os 70 anos do cativeiro
povo judeu está no cativeiro, os israelitas estão no cativeiro. A profecia de Jeremias era que o período do cativeiro duraria 70 anos. Os 70 anos está finalizando. Daniel não vê aparentemente nada acontecer. Daniel vai orar, vai pedir a Deus orientação, vai orar a respeito de Israel, do que viria a acontecer, do futuro de Israel. Aí Deus revela a Daniel o que iria acontecer a Israel naquele tempo e muito além, né? O futuro escatológico. E no primeiro dia, irmãos, que Daniel ora ao Senhor, Deus responde a oração do profeta no primeiro dia. Porém, a resposta da oração de Daniel ficou impedida de passar nas regiões celestiais, porque o príncipe das trevas, Satanás, impediu que aquele anjo de uma patente menor, inferior, vamos dizer assim, que estava trazendo a resposta da oração de Daniel, ele foi impedido pelo diabo de passar. O anjo ficou 21 dias sem conseguir passar por Satanás para entregar a resposta da oração de Daniel que Deus havia enviado. Não estamos em guerra? Então, vai dizer, Daniel vai relatar aqui, capítulo 10, a partir do versículo 12, que veio o príncipe do Senhor, Miguel, para guerrear com Satanás, para que aquele anjo passasse para trazer a resposta da oração de Daniel. Nós estamos em guerra. Vivemos num campo de batalha. É para nós temermos? Não. Mas é para a gente tomar posse das armas espirituais que o Senhor nos deu para guerrear. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas receberei poder do Espírito Santo. Não é para ir de peito aberto de qualquer forma, não. Entende? Mas nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Nós vamos evangelizar, nós vamos consagrar primeiro, nós vamos orar primeiro, nós vamos pedir que o Senhor vá, né, na nossa frente. E a gente precisa estar preparado. A gente precisa estar preparado. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Essa batalha que nós enfrentamos diariamente começou no céu. Começou no céu. O adversário que nós enfrentamos no poder de Deus, que tem que ser no poder de Deus diariamente, ele quis ser igual a Deus. Ele foi expulso do céu. Ele conseguiu enganar o primeiro casal, que não tinha influência de pecado, de erro, não tinha maldade no coração, não era tendencioso ao pecado. Mas ele foi tão audacioso, tão sagaz, irmãos, que conseguiu enganar o primeiro casal. E pasme, ele tentou também com Jesus. Olha a audácia, a ousadia do adversário das nossas almas. Entende? Tentou tirar Jesus do propósito que Deus tinha entregado a Jesus. Então, é esse adversário e seus correligionários, seus demônios, seus assistentes, que a igreja enfrenta todos os dias. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Senão não resistiríamos, né? Não tinha como. Então, não estamos enfrentando um inimigo convencional, irmãos. Enfrentamos o mesmo adversário que se levantou contra a autoridade de Deus nos céus e que atuou contra Cristo desde a encarnação até a sua crucificação. Satanás já está condenado, mas enquanto ele não é lançado no lago de fogo, ele atua no mundo para tentar afastar, atrapalhar os planos de Deus, né?
Então, apenas revestidos no poder de Deus, podemos fazer frente a esse adversário, né? A Bíblia nos adverte a vigiar, pois o diabo, ele anda ao nosso redor, né? Ao nosso redor como um leão, buscando, bramando, tentando nos devorar, tentando nos tragar. Tiago vai dizer isso, né? Tiago vai dizer que, capítulo 4, versículo 7, né? Que a gente precisa nos sujeitar a Deus e resistir, né? E ele fugirá. Então, qual a nossa relação, a nossa postura em relação a Deus, né? A nossa postura em relação a Deus já determina a nossa postura em relação ao adversário das nossas almas. Então, não se brinca de ser cristão. Não se brinca, porque com o diabo não se brinca, irmãos. Entende? Capítulo 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, né? Tratando aqui sobre não subestimar o inimigo das nossas almas, porque para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha o que Paulo fala. Muitos acusam a igreja de ter criado a figura do diabo, né? Do inferno, enquanto outros acreditam que o diabo não passa de uma lenda ou de um conto. É isso que o diabo quer. Que acreditemos que ele não existe, que ele foi uma invenção do cinema, da mente humana, mas que ele não é real, que o inferno não é real. O que ele mais quer é isso, que as pessoas permaneçam na ignorância enquanto ele continua com seus ardis, né? No entanto, essa negação não altera a realidade espiritual. Ele é real. Ele é verdadeiro, entende? Então, Satanás, ele está solto, ele está ativo, atuando na humanidade. Enquanto ele tem tempo, ele faz o estrago. Em 2 Coríntios também, capítulo 11, versículo 14, Paulo diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás, ele se transforma, ele se transfigura em um anjo de luz. Ele era um querubim perfeito. Ezequiel, capítulo 28, vai dizer que ele era o padrão de perfeição, um selo de medida. Tudo que é perfeito era em Satanás. Perfeito. Tão perfeito, mas tão perfeito. Ele deixou o orgulho entrar no seu coração, brotar no seu coração de alguma forma, e quis ser semelhante a Deus. Era tão poderoso, tão perfeito, tão... Ezequiel vai dizer que ele era o selo de medir, padrão de perfeição. E ele se achou agora que tinha o direito de ser igual a Deus, de exigir de ser adorado. De ser adorado. E Deus não divide, Deus não dá a sua glória a ninguém. Então, ele se rebelou contra Deus, contra o seu Criador. Foi tão audacioso que conseguiu enganar uma terça parte dos anjos dos céus, dos anjos de Deus, e houve batalha no céu. Ele foi expulso, e onde veio parar? Na terra. Veio parar na terra. Jesus fala lá em Mateus, né? Que ele diz, lá em Lucas, capítulo 10, Jesus disse: e eu vi a Satanás cair dos céus. Quando houve essa batalha, ele foi expulso. E desde então, ele tenta atrapalhar a vida do homem e da mulher de Deus. Nos afastar dos planos de Deus, da vontade do Senhor. Nós estamos em guerra. Nós estamos em uma arena de batalha. Mas nós já somos vencedores
em Cristo Jesus. Por isso Jesus novamente diz, fala para os discípulos, ficai em Jerusalém, aguarda. Não vai de qualquer maneira não, espera o revestimento de poder. Jesus, irmãos, quando Jesus inicia o seu ministério, Jesus inicia o seu ministério no poder do Espírito Santo. Jesus é batizado por João Batista, passa 40 dias ali no deserto, onde é tentado pelo próprio Satanás aqui. Depois Jesus vai até a sinagoga de Nazaré, pega o rolo ali, né, o pergaminho, onde para nós, na nossa Bíblia, é o capítulo 61 do livro de Isaías, onde está escrito que Jesus diz que o Espírito de Deus está sobre mim, pois me ungiu. Então, o próprio Cristo, o seu ministério foi revestido no poder do Espírito Santo. E eu e você vamos brincar? De jeito nenhum, né? Então, capítulo 4, versículo 7, Tiago diz novamente, né? A gente não pode superestimar o inimigo também, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós, né? Então, Satanás ele está em plena atividade neste mundo, mas também sabe que esse maligno, esse poder que ele tem, né? Apesar de poderosíssimo, ele só faz aquilo que está debaixo da vontade de dar permissão de Deus. Ele é poderoso, poderosíssimo, mas quem está no controle é Deus. Ele só vai até onde Deus permite, né? Então, Satanás, irmãos, ele é o agente do mal, da tentação do mundo, mas há cristão que acaba, né, tentando, né, na verdade, transferir seus erros para o diabo. E nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. Não vigia, não ora, não consagra, vive uma vida relaxada, aí cai no erro, é culpa do diabo. Nem tudo é o diabo, né? Então, o nosso comentarista aqui da nossa lição, né, diz que ninguém possui um espírito de adultério. Porque adulterar não é espírito maligno, mas uma obra da carne. Então, a falta de vigilância leva a pessoa a cair. Entende? Então, quem está traindo sabe que está fazendo e é responsável pelos seus atos. Não é apenas um ato do inimigo. Então, o diabo ele se aproveita da situação. Mas nem tudo é o diabo da nossa vida. É a falta de vigilância. É a falta de vigilância, é ignorar o viver cristão. É querer viver segundo o padrão deste mundo. Aí depois colocar a culpa no diabo. Não. A gente precisa assumir as nossas responsabilidades. Entende? A gente precisa assumir aquilo que fazemos. Entende? Nossas ações. E Paulo vai relatar lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que temos que lidar com as nossas ações. Aquilo que o homem semeia, ele planta, ele colhe. O segundo ponto da nossa lição, o campo de batalha espiritual, né? As ciladas do diabo, né? A carne e o sangue e os principados, né? E potestades. Então, nós estamos neste campo de batalha, né? Então, quem quer vencer uma guerra deve conhecer o campo de batalha, as estratégias do inimigo. Precisa estar inteirado, entende? No versículo 11 aqui de capítulo 6 de Efésios, Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas, as investidas do diabo. A palavra cilada, do termo grego, metodeia, que quer dizer, né, astúcia, planos, esquemas. Então, Satanás ele é audacioso, né? Ele arma ciladas, armadilhas de todo tipo para tentar, né, atingir os seus malefícios, os seus objetivos. Então, o cristão ele precisa vigiar.
ele precisa ser vigilante, né? Então, nós estamos em um campo de batalha, irmãos. É uma batalha do reino da luz contra o reino das trevas. Não é para saber quem é mais forte. Satanás já está vencido, entende? Mas é um campo de batalha por tomada de território, por almas, pelas almas, né? Porque Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Satanás já está derrotado, mas enquanto ele tem tempo, ele faz estragos. E a gente precisa vigiar, né? Não é para a gente ter medo de Satanás, mas ter respeito, irmãos. Ter respeito. No livro de Judas, por exemplo, Judas, versículo 9, acho que é versículo 9, né? Versículo 6, Judas, versículo 6, tem um episódio lá registrado, né, que ao relatar sobre o corpo de Moisés, né, sobre o corpo de Moisés não foi encontrado, está lá no livro, na epístola escrita por Judas. E Judas vai relatar que Satanás, possivelmente indo atrás do corpo de Moisés, se o corpo de Moisés é encontrado pelo povo, o povo iria adorar era Moisés, né? Tamanha a importância de Moisés, de idolatrar Moisés e tantas outras coisas, né? Então, Judas capítulo 9. E Miguel, novamente, esse príncipe de Deus, né, que luta a favor do reino de Israel. Miguel, ele não enfrentou Satanás. Ele diz: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Entende? Então, existe Satanás, ele era um príncipe. Ele era um príncipe, o próprio Jesus fala isso, né? Em João capítulo 21, versículo 13, Jesus diz: o príncipe deste mundo. Tamanha a patente de autoridade que ele tinha, né? Ele é um príncipe. Paulo vai falar em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, vai chamar ele de o Deus deste século. Novamente, aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 2, Paulo diz, se chama o príncipe da potestade do ar. Então é príncipe, ele tinha patente, entendeu? Aí Paulo vai relatar aqui em Efésios capítulo 2, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais das regiões celestiais. Então Paulo quer dar a entender aqui que simplesmente que a natureza humana está em contraste com os seres espirituais, principados sob o comando de Satanás. Então existe uma hierarquia, o reino é organizado, como o próprio Jesus nos ensinou. Então esse combate se dá entre os seres humanos e sobre esses anjos, demônios caídos, né? Anjos caídos que se tornaram demônios, onde a carne e o sangue simbolizam a fragilidade humana, né? Diante do poder de fogo desses seres espirituais da maldade. Então, os crentes só podem vencer essa guerra se estiverem revestidos do poder que está acima de todos os poderes do universo, que é o poder de Deus. Então, Satanás é quem comanda essa legião, essa hierarquia de demônios caídos, milhares de milhares. Entende? Uma terça parte dos anjos do céu. É muito anjo, irmão. Então, principados que estão atuando, né, no mundo, sob a supervisão, sob a direção de Satanás, né? Principados que atuam sobre continentes, sobre nações, são organizados, irmãos. São organizados. Potestades, comanda nações, comanda regiões, comanda países, dominadores deste mundo tenebroso, agindo sobre operações, agindo sobre cidades, sobre estados,
horte da maldades, né, nas regiões celestiais. São hordas de demônios agindo sobre pessoas, sobre bairros, sobre ruas, sobre avenidas, tornando o mundo um caos. É organizado o reino das trevas. E muitas vezes a gente vê os irmãos se gladiando dentro das igrejas, ministérios brigando, um querendo ser melhor do que o outro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O nosso adversário, ele é real. Ele é poderosíssimo. Não se brinca com Satanás, não se brinca de serpente. Quer ver um episódio? Em Atos, capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo... Atos, capítulo 19, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo, ele está em Efésios. E Paulo, cheio do poder do Espírito Santo, Paulo está pregando ali em Efésios, Atos capítulo 19, e tem alguns filhos de sacerdotes que eles veem Paulo, né, pregando e ensinando e expulsando os demônios no nome do Senhor Jesus Cristo. E tem estes filhos de sacerdote e eles veem Paulo neste poder, né? E eles invocam, querendo invocar o poder de Jesus para expulsar esses demônios, tá? Atos capítulo 19, a partir do versículo 11. E a partir do versículo 13 vai dizer: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E continue lendo, porque você vai entender o que aconteceu aqui. Eles observaram que Paulo, a pregação de Paulo, no nome de Jesus, os demônios fugiam, iam embora. Eles tentaram fazer o mesmo. Aí, o demônio que está sobre aquele homem possesso, o demônio usa aquele homem e diz, está aqui no versículo 15, eu conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. O demônio falou, né, na boca daquele homem. Falou para aqueles 6 filhos desse sacerdote, disse: eu sei quem é Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? E este homem, cheio do poder, cheio do espírito maligno, deu-se sobre aqueles homens de tal forma que bateram naqueles homens, machucaram aqueles homens, rasgaram as roupas daqueles homens, que aqueles homens precisaram fugir, nus, apanharam tanto que precisaram fugir. Um homem só, cheio de demônio, contra 6, né? Então, irmão, contra 7, era 7 os filhos de Cefas, né? Um dos principais dos sacerdotes. Então, nós estamos em guerra. Não é de qualquer maneira, irmãos. Não é de qualquer jeito. Entende? Por isso, Paulo diz para a gente tomar posse das armaduras de Deus. Versículo 12 do capítulo 6, parte B. E sim, porque nossa luta, né, não é contra o nosso irmão, mas sim contra os principados, potestades, contra os dominadores, né, contra os dominadores deste mundo tenebroso, né, contra as forças espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Então, Paulo, ele identifica um aglomerado aqui de forças malignas.
né? Atuando, principados, dominadores, potestades, demônios, organizados, atuando contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que caracteriza que é a favor de Deus é oposição a Satanás e a seus demônios. Eles são poderosos, irmãos, eles são poderosos, principados novamente, potestades, né? Indica poder, indica primazia, autoridade para agir. Príncipe das trevas, líderes de anjos caídos, é organizado o reino das trevas, entende? Que estão sob o comando de Satanás e exerce domínio sobre demônios de patente menores. Organizado, nós estamos falando de batalha espiritual. Eles são malignos, são agentes que formam as hostes espirituais da maldade, está aqui em Efésios capítulo 12, né? Refere-se a demônio que emprega seu poder destrutivamente, exclusivamente para o mal. Para o mal. Colocar o mundo de cabeça para baixo. Tudo aquilo que é aversão ao Senhor, que confronta a Deus. O diabo age nesse sentido, né? Para tentar nos afastar do Senhor. Nos afastar do Senhor. São astutos, são cheios de sutilezas, maquinam a queda da igreja a todo instante. E muitos crentes vivem relaxadamente. Entende? Então estamos a enfrentar um inimigo terrível, mas a igreja sempre ela prevalecerá. Porque essa garantia não foi dada por Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Mas nós somos igreja. Literalmente estamos sendo igreja do Senhor. Então cabe esta reflexão, né? E o terceiro tópico da nossa lição, irmão, as armas espirituais que precisamos ter, né? Toda a armadura de Deus está ao nosso alcance, né? As armas de defesa e a única arma de ataque e de defesa que nós temos, né? Que é poderosíssima, que é a palavra de Deus. Versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter resistido tudo, né? Ter vencido, permaneceis inabaláveis. Então, Paulo ele usa todo o seu vasto conhecimento que ele tinha sobre as campanhas militares dos romanos para discorrer sobre o armamento de um soldado, né? Fazendo essa simbologia, exemplificando, né? Para enfrentarmos esta guerra espiritual. Nós já temos as armas. Já temos o escudo, já temos o capacete, já temos a couraça, já temos a sandália, já temos a espada. Mas não sabemos usar, porque não lemos o manual. E o manual é a palavra de Deus. Entende? Então a expressão, quando Paulo fala aqui toda a armadura de Deus, é a tradução do termo grego, né? Panóplia, e significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Nenhuma porção das armaduras de Deus pode ser negligenciada na vida do crente, do cristão. Pois o nosso inimigo sabe aproveitar qualquer sinal de fragilidade. E ele é estratégico. E ele nos conhece. E ele nos observa. Entende? Então, no versículo 14 a 16, estáis, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, revesti-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do inimigo. Então, o centurião da verdade, né? Prendia a couraça do soldado e dava estabilidade, né? Tem muita relação com a integridade, né, do combatente. Então, deixava o soldado, né, com a sua desenvoltura, né, livre para os movimentos. Então, o cristão, ele precisa tomar posse, ele precisa agir, ele precisa estar preparado. Paulo vai dizer lá em Timóteo, né,
que Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que ninguém, irmãos, que milita, que for chamado para o exército, Paulo vai usar novamente, né, a simbologia aqui do exército, se embaraça com os negócios dessa vida. Ele precisa estar preparado quando o seu comandante chamar. Está preparado. Então, saber manusear as armas. Assim é o cristão. Precisa estar preparado para a batalha, porque o diabo ele não descansa. Entende? A couraça da justiça cobria o corpo do pescoço, as coxas, e proteger os órgãos vitais do soldado. Referindo-se aqui à justiça de Cristo, à retidão do soldado no campo de batalha. Preparo, irmãos. Preparo. Os pés calçados no evangelho da paz, né? Uma espécie de bota que o soldado romano usava em combate. Paulo vai usar aqui essa analogia, né? Em relação à prontidão que nós precisamos estar para levar o evangelho da paz, as boas novas, a mensagem da salvação. Observe que enquanto o soldado ele está preparado para o ataque e para a defesa, ele está levando uma mensagem de esperança, de salvação. Então, o homem e a mulher de Deus, ele precisa aprender a manusear as armas que o Senhor já nos deu, né? As armas espirituais, o escudo da fé. O escudo que o soldado romano usava media entre 1,60 m de altura por 70 de largura, né? Longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo ele protegia o corpo inteiro dos dardos incendiários que eram lançados, né? E refere-se à inabalável fé em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas, rebeliões disparadas pelo diabo e por aqueles que dão lugar ao diabo. Olha para Cristo. Igreja é um lugar cheio de pessoas doentes, cheio de pessoas com problemas. Perfeito só tem Deus. Então olha para Cristo. Olha para Cristo. Eu lembro uma vez com o meu pastor, né, ele trouxe um ensinamento muito interessante. Ele fala de um irmão que chegou para ele e disse que não ia mais ficar naquela igreja porque era cheio de pessoas que falavam mal um do outro, que ficavam no culto no celular, isso e aquilo, que ele não queria mais ficar naquele lugar, ele ia embora. Aí o pastor mandou ele pegar um copo de água, encher um copo de água até a boca do copo e dar 2 voltas pela nave da igreja, ao redor da igreja, sem derramar uma gota de água. Aí aquele irmão encheu o copo de água e começou concentrado ali, ó, para não derramar uma gota de água. Aí quando ele terminou, que pastor? O pastor, irmão, conseguiu, o irmão derramou alguma gota de água? Não. Por que, irmão, não derramou? Porque eu estava concentrado aqui, ligado para não derramar. Não foi isso que o senhor falou? Enquanto o irmão e o pastor falou certo, enquanto o irmão estava concentrado para não derramar uma gota de água, o irmão ouviu alguém falando, alguém conversando, alguém no celular? Não, pastor, porque eu estava concentrado aqui. Né? Exatamente isso, meu irmão. Você veio adorar a Deus, então se concentre somente na sua adoração a Deus. Esqueça o seu irmão do lado. E a partir daquele momento, aquele irmão entendeu que a adoração ela precisa ser direcionada ao Senhor. A salvação ela é individual. A palavra está sendo pregada, está sendo ensinada, mas nem todos estão na mesma sintonia, no mesmo propósito, na mesma maturidade espiritual. Entende? Então a gente precisa ter essa sensibilidade, meus irmãos. O capacete da salvação, versículo 17, pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça e refere-se à proteção da nossa mente, dos nossos pensamentos. Precisa estar
né? Submissos à vontade do Senhor. Cuidado com o que entra na nossa mente. Cuidado. Olha para Cristo, né? E a única arma de ataque e defesa, versículos 17 e 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a espada do Espírito é o que, irmãos? É a palavra de Deus. Né? O Espírito Santo que inspirou a palavra é o mesmo que usará através de nós nesta batalha espiritual. Nós temos o auxílio do seu autor, que inspirou aqueles 40 homens do Senhor a escrever a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para nos ensinar, nos repreender, né, nos redarguir, nos corrigir e nos instruir em justiça. É o nosso manual. Entende? Então, somente pelo poder do Espírito Santo é que a palavra de Deus pode nos oferecer qualquer utilidade. Não adianta colocar a Bíblia aberta no Salmo ou em qualquer Salmo, né? No carro, na casa, enfim, e achar que isso vai fazer algum sentido, alguma diferença. Lembro de uma vez que eu li num livro de uma menina, uma criança, que ela via o livro aberto, a Bíblia aberta lá na estante, na casa, né? Seus pais, a Bíblia empoeirada. E um dia ela tem a curiosidade e perguntou à mãe: mamãe, que livro é esse? Aí a mãe diz: é a Bíblia, minha filha. É o livro de Papai do Céu, de Deus. Aí a menina, na sua inocência, responde: mamãe, por que a senhora não devolve o livro de Deus, de Papai do Céu? A senhora nunca lê. Está vendo? A Bíblia aberta é apenas mais um livro, se não lida, se não praticada, se não vivida. É a palavra de Deus, mas a palavra de Deus ela precisa fazer sentido na nossa vida. Se está lá na estante, não leio, não estudo, se torna mais um livro, irmãos. Entende? Então a gente precisa tomar posse daquilo que Deus já nos deu, né? Então a espada do Espírito é a única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. Mas se eu não sei manuseá-la, como é que eu vou me defender? Como é que eu vou atacar? Jesus usava a palavra. Jesus usava a palavra. Então a espada do Espírito é a palavra de Deus, inspirada e penetrante, como o autor dos Hebreus vai falar, né? Capítulo 4, versículo 12. Então, a Bíblia deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, conhecendo a palavra de Deus, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Entende? Esta foi a arma preferida por Jesus em todos os embates que Jesus teve com Satanás, com os fariseus. Jesus usou a palavra de Deus, né? Jesus venceu Satanás proferindo a palavra, está escrito, Satanás. Está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Está escrito. Só o Senhor adorarás. Entende? Então imagine, né, esta arma associada à oração, a uma vida de vigilância, a uma consagração, ao jejum. Imagina quão poderoso em Deus essa pessoa se torna. Se torna um problema para o reino das trevas. Por isso que Jesus diz: recebereis poder para ser minhas testemunhas, né? Então devemos permanecer, irmãos, portanto, como Paulo ensina, né? Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, aqui no versículo 18, né? No Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando de todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós temos a
palavra, nós temos a arma espiritual, nós temos o poder do Espírito Santo. Mas, infelizmente, muitos não usam. Não se vence uma guerra sem preparo. Entende? Sem preparo. A guerra, ela é real. A luta, ela é real. E nós só vencemos no poder do Espírito Santo. Enquanto estivermos brigando, fazendo feras de oração, sem vigilância, achando que somos melhor do que o outro, estamos perdendo o território. Estamos perdendo tempo. Porque o diabo, ele não perde tempo. Ele não descansa, ele não dorme. Nós temos a arma em nossa mão, a palavra de Deus. Nós temos a oração, nos fortalece em Deus. Mas queremos guerrear, batalhar, sem saber manusear, sem preparo. Não tem como. Não dá para resistir assim. Mas nós temos a palavra de Deus. Então o cristão, ele precisa estar revestido de toda a armadura espiritual em Deus para estar firme contra a batalha, na batalha contra o reino das trevas. Em Jesus, nós somos vencedores. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.